Nada para levar. Todo mundo já está aí? Todo mundo já está aí, gente? Ficou algumas pessoas ali, mas acho que não estão online. Deixa descrito no chat daquele lá que precisa mudar para esse novo chat, entendeu? Deixa descrito lá, porque no momento, às vezes, a pessoa levantou, não ouviu, deixa descrito. Ficou lá assim no chat. E Mas a informação para o pessoal migrar, isso. E vamos reforçar no grupo de WhatsApp. Puder mandar aí, eu agradeço, que aí eu vou enviar para quem caiu. Da executiva. Manda no grupo aí da executiva. Tá bom?
Todo mundo aí, gente? Vamos continuar, Júcia. Podemos? Sim. Então, vamos lá. Então, essas duas PECs, essa semana, a FENAJU fez um grande trabalho no Congresso Nacional, porque essa semana é a semana do aposentado e das pessoas em que se comemora a adoção do Dia Nacional de Pessoas com Deficiência, amanhã. Então, foi feito um grande trabalho dentro do Congresso Nacional, trazendo as demandas, né, e as reivindicações dos aposentados e das pessoas com deficiência. Foi feito um trabalho junto aos parlamentares, daquilo que é, de fato, necessário e qual é o que é que a gente quer que conste na legislação e que são demandas específicas, discutidas, inclusive, no âmbito da FENAJUF, no encontro que foi realizado agora há pouco tempo, no começo do mês de setembro, né? E que foi entregue para os parlamentares que tratam do tema, dentro do Congresso Nacional, né? Então, essa semana aqui, o nosso colega, que foi o Edivaldo, o TRE, deve voltar com mais informações, e a gente pode, inclusive, dialogar, né, nas três casas do Poder Judiciário da União no Estado de Mato Grosso, inclusive para subsidiar, né, se a gente tem mais demanda para poder encaminhar. Então, sobre a PEC 555, a principal questão é retirar aquele percentual que foi colocado para quem já era aposentado a título de desconto, né? E também a gente tem demandado retirar aquele artigo que diz que quando houver déficit atuarial na Previdência, possa ser descontado um percentual maior do que o valor já que a gente contribui, né? Então, a gente quer a revogação dessas duas questões, essas são questões centrais para nós nessa reforma. E também a questão da pensão e do aumento de idade para as mulheres se aposentarem. São, assim, pontos que são importantes a gente levar como demanda para que a FENAJUF encaminhe a revogação desses pontos cruciais que foram feitos na última reforma previdenciária. A ação de indébito, que é a ação do desconto indevido do imposto de renda sobre pessoa física, nas verbas de natureza indenizatória, o doutor Bruno está com mais elementos para expor? Ele está aí? Tá. Então, vou só dar uma informação, né? A gente obteve êxito nessa ação. Ela foi uma ação proposta em 2009, ainda pela doutora Valquíria Rebestini, que o doutor Bruno Boaventura bem conduziu, e que a gente conseguiu, ano passado, que ela transitasse em julgado. E, a partir de então, foi feito um trabalho de oficiar as casas da Justiça Federal, TRE e Justiça do Trabalho, solicitando os descontos que foram feitos a título de reenquadramentos, verbas de natureza indenizatória que foram pagas, com esse de R que não eram passíveis de serem feitas, visto que tem natureza indenizatória. E aí depois de respondido pelas casas, os montantes que foram descontados, o escritório está fazendo a atualização desses débitos, porque ele deve ser atualizado pela taxa Selic, né, conforme a regulamentação de processo que tramita na Justiça Federal. Eu acho que o doutor Bruno Boaventura pode explicar melhor aí. A gente tem uma previsão de finalizar esse cálculo até o dia 28 para aqueles que estão sindicalizados e que têm valores a receber de volta, né? E que foram indevidamente descontados. Doutor Bruno, se eu quiser complementar, seria bom. O senhor está aí? Doutor Bruno? A ação do IR é basicamente isso, né? Muitos vão perguntar, mas entra todas as verbas?
não são todas as verbas, né? Tem alguma, por exemplo, o RV não foi objeto, eu acho, do pedido. Ele que poderia esclarecer melhor isso aí. Mas eu vou esperar ele voltar. Vou finalizar com a PEC 32 e depois a gente retoma esse ponto. A PEC 32, 2020, que foi aquela da reforma administrativa que nós praticamente derrotamos a tramitação dela no Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, né, vem sendo utilizada pelo presidente da Câmara dizendo que está com ela em ponto de votação, que ela já tramitou pela comissão especial, já está com todos os requisitos aprovados, e articulando com algumas frentes patronais a aprovação do jeito que ela se encontra. E nós somos frontalmente contrários, até porque no processo democrático de eleições do último período, não foi esse o projeto que logrou êxito, né, na urna. O projeto que logrou êxito foi aquele que defende o serviço público, que defende um serviço público de qualidade, com boa prestação desses serviços, com a reestruturação de servidores onde eles estão faltando na estrutura do Estado, né? Esse foi o projeto que obteve êxito nas urnas, né? Mas nós não podemos nos esquecer que o Congresso Nacional, a maioria dos parlamentares advém da representação do patronato, né? Que são pelo Estado mínimo, ou liberais ou neoliberais, né? E a gente precisa, então, fazer esse trabalho de convencimento e um trabalho grande junto aos parlamentares para que nós evitemos que esta PEC seja novamente pautada. Eu ouso dizer que esta PEC vem sendo utilizada politicamente, porque todas as vezes que o líder quer avançar em algum espaço da estrutura de poder do Estado, ele pega a PEC 32 e tira ela da gaveta e fica fazendo reuniões com o patronato e ameaçando os servidores, que sempre são bode expiatório nesse país, um país que precisa dos serviços públicos, prestar bons serviços públicos para a sua população e, portanto, precisa de servidores preparados, qualificados, né, para prestar esse serviço da melhor maneira. Nós vimos, por ocasião, por exemplo, da pandemia, o tanto que foi importante ter bons servidores na área da saúde. E se não fosse isso, nós teríamos um número de mortes muito maior. Não só na pandemia, né, em muitas outras situações. A gente precisa dos serviços públicos de qualidade. Então, a PEC 32, para nós, é derrocar tudo aquilo que a gente entende como sendo objeto de um Estado democrático, um Estado que atenda a população, um Estado que não seja um Estado bárbaro, né? Seja um Estado civilizado. Então, essa PEC, nós precisamos enterrá-la. A reforma administrativa que nós queremos não é essa. Nós queremos uma outra reforma administrativa. Essa não é do interesse dos trabalhadores do serviço público brasileiro. Doutor Bruno, o senhor chegou para falar um pouquinho sobre a ação do imposto de renda? Oi? Oi? Acho que ele não está aí, né? Então, gente, até o dia 28 deste mês de setembro, na questão da ação do imposto de renda, nós teremos a atualização dos valores devidos, né, daqueles que estão na lista e que têm o dinheiro para receber. E a gente vai informá-los, né, desses valores. Isso não significa que é o valor definitivo. É o valor que foi calculado com base nos dados que nos foram fornecidos pela casa. A AGU pode contestar esse valor, como ocorreu com a ação dos enfermeiros, do Júlio Miller, por exemplo, cujo cálculo foi refutado, mas que na ação deles o juiz deu
deu ganho de causa para os enfermeiros, porque já havia feito o cálculo tinha sido fornecido pela própria universidade, pelo hospital, né, Júlio Miller. Então, eles conseguiram lograr isso na ação e vão começar, ou já começaram a executar os valores devidos, né, uma ação similar à nossa. Então, esses são os informes. Se alguém tiver alguma outra pergunta para fazer, nós estamos aí com o chat, pode perguntar no chat aqui, né, que a gente informa, se tiver mais alguma informação que queiram saber. Eu gostaria também de dizer que as nossas reivindicações serão atendidas na medida da nossa mobilização, né, e das nossas demandas. Elas não caem do céu, não, tem que ser semeadas. Então, esse é o trabalho que o Sindijup vem fazendo, né? Todos nós aqui trabalhamos, ninguém tem disponibilidade para o trabalho nas casas, mas nós fazemos o esforço na quarta-feira estarmos junto com o jurídico atendendo nas 3 casas em horário que são divulgados nos grupos, né? Das 10 às 11 no TRT, de 11h45 até as 12h45 no TRE e das 13h30 até as 14h30 na Justiça Federal. A gente atende toda quarta-feira. Quem tiver qualquer dúvida, pode nos procurar. E o chamamento à categoria para esse momento que é importante estarmos mobilizados. Nós vamos ver qual que vai ser a orientação que a FENAJUF vai trazer para nós nesse próximo período, para a gente estar juntando esforços, para a gente conseguir vencer essas dificuldades, que as dificuldades são vencidas com teimosia, com insistência, com mobilização, né? É isso que convence. Só só uma direção lá pedindo, não resolve, tem que ser tudo bem articulado. Doutor Bruno, se eu pudesse falar um pouquinho, já antecipei aí a questão da ação do IR, com relação ao trânsito em julgado e a previsão de data para o dia 28, mas informando que a AGU pode recorrer dos cálculos apresentados, né? E que essa leva dos cálculos que está sendo feita é daqueles sindicalizados daquelas pessoas que são sindicalizadas e que têm algum dinheiro para receber, que tenha natureza indenizatória e que o imposto de renda tenha sido indevidamente cobrado. Então, se eu pudesse complementar um pouquinho, seria importante. Agradeço. Então, primeiramente, uma boa noite a todos e a todas, né? É um momento importante da gente estar conversando aqui com os principais interessados, que são os sindicalizados a respeito dessa ação. Primeiro, eu queria só fazer uma correção. A ação em si, ela visa fazer a restituição do imposto de renda que foi descontado indevidamente. Por que era indevido o desconto do imposto de renda? Porque as verbas, né, a título de adicional de qualificação, progressão e de reenquadramento foram pagas acumuladamente, e esses valores, eles deveriam sofrer a incidência do imposto de renda, mas sobre o regime de competência. Aí você tem uma tributação diferente do regime de caixa. Não é porque as verbas em si são indenizatórias, né? Até porque progressão, reenquadramento, até mesmo o adicional de qualificação são todas verbas de natureza salarial. Então, assim, é exatamente por isso. Aí, evidentemente, que a gente aqui não vai, e se alguém quiser, a gente pode informar, não vai aqui esmiuçar qual que é a diferença do regime de competência, qual que é a diferença do regime de caixa. O que é significante dizer é de que cada qual, né, esses regimes tem uma forma de calcular a alíquota do imposto de renda. E aí, praticamente, todas essas verbas que foram recebidas, elas não deveriam incidir imposto de renda e incidiram. Então, a União foi condenada a devolver esses valores de imposto de renda. Por isso que se chama, então, a ação de imposto de renda. Aí, o que acontece? A gente, até então, adotamos a estratégia de fazer com que a própria União informasse no processo os valores.
E essa estratégia, evidentemente, que poderia parecer um pouco mais morosa, mas, na verdade, a gente, com isso, minimiza o risco exatamente da própria União discutir em si o cálculo. Então, a gente conseguiu com que as três casas, né, evidentemente, a mando do Dr. César Bear, se entregassem esses dados, os dados já estão lá, e aí o que nós temos feito é o cálculo, né, conforme a sentença determina, ou seja, você pegar o valor do desconto, atualizar ele até o trânsito julgado pela taxa Selic, né, porque é um indébito tributário, então se atualiza pela taxa Selic, e aí depois do trânsito julgado, como está já transitado, já definido, a união em si constituída em mora, então você, além da taxa Selic, aplica 1% ao mês de juros moratórios. Então, esses são os cálculos que nós estamos a fazer, né? E aí, evidentemente, que a pedido da diretoria, a gente fez uma estimativa, né, para que vocês todos possam ter ideia. Basicamente, é um raciocínio, assim, matemático, então não vai fugir muito da regra, mas vai depender muito de quando foi feita a tributação, né? A maioria dos casos é fevereiro de 2007, né? Mas há casos posteriores, há também casos anteriores, então, assim, vai depender de quando foi feita a tributação. Então, como a maioria dos casos é fevereiro de 2007, a gente pegou por essa média. Aí, o que equivaleria, na época do desconto, R$1, hoje valeria 5. Né? E essa diferença tão grande é de que você tem uma taxa alta, que em si é a taxa Selic, né? E um período também grande, quer dizer, 2007 para cá. Então, basicamente essa média. E aí, assim, a perspectiva é de que nós vamos conseguir entregar, né, os cálculos feitos. Inclusive, hoje a gente estava revisando os primeiros que já foram finalizados, né? E aí, são cálculos feitos a partir, como eu disse, de dados entregues pela União. Então, quer dizer, os dados a serem lançados nas planilhas, eles têm confiança e segurança e são inquestionáveis, porque se foram entregues pela própria União, a União não pode questionar a base de cálculo. E a correção em si obedece à sentença, né? Então, praticamente assim, a gente dificilmente vai ter algum tipo de possibilidade da União tentar protelar, questionando o cálculo que a gente vai apresentar. Mas isso também a gente não pode dar aqui como 100% de certeza, né? Mas a gente tem utilizado do próprio aplicativo, né, que é fornecido pela Justiça, para que tudo possa ocorrer da maneira mais segura e confiável possível. Então, o que a gente quer é que até dia 28 realmente a gente esteja com os cálculos prontos e acabados. E aí, por isso que é necessário reforçar a questão da sindicalização. Aqueles que estão na tabela e não são ainda sindicalizados, o quanto antes devam se sindicalizar, né, para que possam, inclusive, quando a gente for apresentar os valores ao juiz no pedido de execução, que a gente já tenha todos aqueles que são sindicalizados, né, justamente para também tentar com isso apressar o processo. Então, esse é o recado que eu gostaria de frisar mais uma vez. Quem consta na planilha, a diretoria já tem essa relação, inclusive as pessoas já estão recebendo o contato do sindicato, para que se filiem. E aí, quando a gente tiver o cálculo finalizado e a petição finalizada, a gente possa incluir todos os sindicalizados, né? E aqueles que não forem até então e passam a ser, também vão estar inclusos nesse cálculo, nessa petição de execução. Eu não sei se teria alguém que gostaria de fazer algum tipo de indagação, tem alguma dúvida, busca alguma outra informação que não sejam essas que eu prestei, eu estou à disposição. Bom, pessoal, é hora de tirar as dúvidas aí com relação à Mas tem alguma coisa no chat. ação e eventual dúvida com relação às outras questões. A gente
está na reta final no STF de mandato da ministra Rosa Weber como presidente. Nós sabemos que quem vai assumir é o ministro Barroso, né? Tem uma outra ideia do que é a questão estrutural do serviço público e do próprio encaminhamento das questões. E eu acho que isso também tem uma incidência nessa questão da definição da antecipação, né? Pode ser que tenha ocorrido algum ruído nessa transição. Isso é uma preocupação que eu falo, porque eu acho que a gente precisa estar atento para esses pequenos detalhes, né? Então, aí, quem tiver dúvida com relação à ação e outros temas que nós tratamos, e quiser tirar, pode perguntar aí, abrir o microfone, fazer a pergunta. Lembrar sempre que, para nós, é sempre um esforço tratar de todos os temas, porque eles são vastos, né? E a gente não sabe tudo. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Esse era o recado de hoje, então, dessa live curta. Eu vou convidá-los todos aí, especialmente os que são da direção e que puderem, estar amanhã no Café com Prosa, a partir das 8h30, no TRE. A gente vai lá para conversar um pouco, né? Dialogar um pouco sobre todas essas questões que estão nos afligindo, mas também conversar um pouco sobre essa reforma eleitoral, que foi, né, proposta aí pela Câmara, tratar um pouco de cada coisa e das preocupações que são de todos nós, né, brasileiros, cidadãos, especialmente nós que trabalhamos no Poder Judiciário da União, tá? Então, queria deixar esse convite para vocês, para a gente somar esforços, porque o próximo período vai precisar muito dessa soma de esforços nossos. Queria agradecer ao doutor Bruno, que esteve aqui, trazendo esse esclarecimento com relação à ação do IR. Também agradecer ao Perlato, jornalista, que está aí até agora auxiliando, a Graciele, que também está na retaguarda aí, né? E o pessoal da Intuitivo. Muito obrigada, e obrigada a todos que atenderam o nosso chamado. A gente espera poder fazer outras lives, né, com outros diretores trazendo assuntos que são importantes para a categoria, né? A gente vai também estudando, aprimorando, para que a gente cada vez mais consiga trazer com mais clareza as grandes questões que são do nosso mundo aí jurídico e da nossa profissão e carreira, tá? Queria deixar um grande abraço para todos. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Júcia. Até mais. Valeu, Júcio. Valeu, André. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, até mais. Obrigada. Perlata, alguém fez alguma pergunta? Perlata já saiu. No chat não tem nada, Júcia. Não, Mirtes, que estava perguntando aí, escutou tudo, Mirtes? Escutou, Mirtes, tudo? Abre seu microfone. Sim, escutei. Escutou? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar no zap, que a gente atende, tá? Tudo bem. Então tá. Beijo para você. Quem é o Réu Oliveira, Júcia, que está aí? Hã? Réu Oliveira, é Oliveira? Não sei, é ele? É a Rita. Oi, Rita, que bom que você veio. Oi, Tudo bem com você? tudo bem? Que bom, nós vamos fazer mais, tá? Tá. Lives como essa. Obrigada pela presença. Um beijo para vocês. Tá. Obrigado para você também. Gente, Boa noite. boa noite, um beijo. Tudo. Boa noite a todos.